Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal e a partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bobo. Vamos juntos construir hoje um sistema de votação. É que nós temos vários candidatos e nós vamos ter um layout aqui configurado para efetuar o voto, registrar e depois fazer a contagem. É uma aula bastante produtiva e muitas aplicações necessitam de um sistema de votação. A gente vai utilizar isso em outras séries aqui também do canal, tá? Eu quero também aproveitar para informar que a partir do final do mês, começo de abril, nós estamos lançando o nosso curso de Bubble para iniciantes e leigos, com preço acessível e acesso vitalício, curso com mais de 100 aulas. Conteúdo top, tá? Está sendo feito com muito carinho para vocês. Se você não for inscrito, quero te pedir para aproveitar ao final do vídeo, se você gostar, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, ativando o sino das notificações, para que você tenha acesso a conteúdo gratuito toda semana aqui disponibilizado no nosso canal. Se valeu o teu joinha também, por favor, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo gratuito. Se não gostar, pode deixar o seu dislike. Não se inscreve embaixo do vídeo aí nos comentários, colocar sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula. Enfim, qualquer outro assunto que você quiser conversar dentro do universo de programação no Code, inteligência artificial, informática para concurso e fórmulas de Excel, que é os conteúdos disponibilizados gratuitamente aqui no nosso canal. Vamos embora lá para mais uma aula, recadinho dado, vamos começar. Começando a nossa aula de hoje, eu tenho pronto aqui, para essa aplicação que nós vamos desenvolver, duas tabelas. Uma tabela candidato, onde nós temos os campos foto do candidato do tipo image, nome do tipo texto, número do tipo number e universo do tipo texto. Já está configurado isso aqui previamente, tá? Nós também temos uma tabela chamada votação com os mesmos campos. Foto candidato do tipo imagem, nome do tipo texto, número do tipo number e universo do candidato do tipo texto. Eu já inseri aqui 10 registros, tá? Na nossa tabela de banco de dados aqui, com o número de cada um, o universo a que ele pertence, o nome do candidato e foto. Então vamos desenvolver agora o nosso sistema de votação, tá? Na aba de design aqui, a gente vai inserir um grupo. Tá? Deixa eu colocar o tamanho dessa página com o limite dela, para ela ficar aqui dentro, tá? Vou colocar tudo fixo, tá bom? A gente vai aprender a função, não a responsividade. Não é esse o foco nessa aula. O foco é a gente aprender mais esse tipo de conteúdo, ok? Esse grupo aqui eu vou chamar grupo votação, tá? Vou tirar o estilo dele aqui, vou colocar uma cor de fundo, né? Vou deixar aqui um roundness de 5 e um background color acinzentado, assim. Vou entrar com outro grupo aqui. Vai se chamar grupo candidatos votação, ok? Também tira a formatação, roundness de 5 também, background style, flat color da cor branca. Então um plano de fundo aqui da cor branca. Isso. Outro grupo. Esse aqui está como fixo, esse daqui também vai ser como fixo. Todos eles eu vou inserir como fixo, tá?
decorar, a gente manda ele embora. Grupo header votação, tá? Vamos inserir aqui, né? Layout também, plano de fundo branco, né? E roundness de 5. Esse aqui eu vou inserir um texto já. Sistema de votos online. Pronto, só isso. Dá um Ctrl E aqui para centralizar, acerta aqui. Aí acerta aqui a redonda, né? Coloca no meio, uma borda. Vamos colocar aqui um tamanho 18, 24. Pode deixar assim, não tem problema não. Vou entrar com mais um grupo aqui, tá? Também fixo. Alinhado com os outros, sem formatação. Background color. Esse eu vou colocar uma cor mais escura, tá? Vou deixar assim. Cantos arredondados com 5 também. Esse eu vou chamar de grupo teclado 1. Tá? Vou duplicar ele aqui. Esse vai ser grupo teclado 2. E eu vou trazer ele até aqui, ó. Até aqui. Tá bom. Grupo teclado 2. Tá? Vou inserir um botão aqui, ó. Esse vai ser o grupo teclado 1, tá? O que está na frente, certo? O que é menor. O que está atrás vai ser o grupo teclado 2. Vamos ao que está na frente aqui, ó. Grupo teclado 1. Vou inserir botões nele aqui agora. Esse vai ser botão 1. Votação. Tá. Vai ser 1 o número dele, né? Vou deixar só a letra 1 aqui. Remove a formatação. O background dele vai ser preto. O tamanho da fonte 24. O tamanho dele, eu vou diminuir o tamanho dele, deixa eu ver, 105 por 45. Tá bom desse tamanho. Vou deixar assim por enquanto. E cantos arredondados, né? Roundness de 5. Duplica ele aqui, ó. Duplica de novo. Esse aqui vai ser o 2. Esse aqui o 3.
deixa eu ver aqui para acertar eles aqui mais ou menos no centro aqui. Isso. Tá bom aqui. Vou duplicar. Vou descer aqui. Esse vai ser o 4, o 5, o 6. Agora vamos selecionar de novo, Ctrl D. Esse é o 7, né? O 8. O 9. E duplica ele aqui. Esse vai ser o 0. Certo? A gente vai pegar de novo esses 3 aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar tudo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ctrl C. Vou jogar isso aqui para cá. E aqui, Ctrl V. Deixa eu dar uma alinhada aqui, né? Vamos ver. Ficou igual. Vamos conferir. Tá quase alinhado, né? Então vamos pegar aqui para deixar alinhado igual. Esse aqui da frente. Pronto, agora tá alinhado. Joga para cá. Agora eu vou pegar esses 3 aqui, ó. Duplico eles, dou um Ctrl D. Dá uma alinhada aqui. Passou um pouco. Isso, acho que aqui. Vou descer aqui, ó. Esse aqui vai ser o botão votos em branco.
esse botão corrige voto e esse botão confirma voto. Aqui vai ser branco, corrige, confirma. Agora eu tenho que acertar aqui o layout dele, né? Vamos tirar esses padding. Pronto, aí ele fica certo ali, ó. Vou tirar a borda, né? Bodone, e vou diminuir para 18 o tamanho da fonte. Tá estourando ali, vamos deixar com 18. Não quero isso não. Como é que saco, cara? Vou mudar a cor da fonte para preto. E o background color do botão para branco. Aqui para amarelo, né? Laranja, né? Fonte preta. E aqui background verde. Vou deixar isso aqui com a fonte da cor branca. Vamos ver. Tá bom assim, vou deixar assim. Gostei disso aqui. Vou fazer o seguinte agora, pessoal. Ó, o botão aqui, botão votação, né? Tá tudo no painel 1 aqui, ó. Grupo teclado 1. No grupo teclado 2 eu vou renomear, tá? Votação 2. Para não confundir na hora de fazer, que a gente vai entrar com set state agora aqui. Rapidinho a gente identifica ele aqui, certo? Antes de entrar com set state, eu vou fazer o layout aqui de votação dos candidatos. Não, vamos para o set state direto, tá? No painel de votação 1 aqui, ó. Grupo teclado 1, cadê? Grupo teclado 1, esse. Nesse grupo aqui, ó, grupo candidatos e votação, vou interar com set state aqui. Vou entrar com set state. Vou chamar de votação 1, do tipo texto. E vou entrar com mais um. Vou chamar votação 2, também do tipo texto. Agora, eu vou montar esse layout aqui, tá? Eu vou vir com shape para separar e vou jogar aqui, ó. Vou descer até aqui. Aqui assim tá bom. Isso. Tira a formatação dele. Vamos colocar uma cor preta, né? Vamos entrar com texto aqui, ó. Vou chamar de aperte a tecla.
borda nele. Vou jogar para cá, ó. Só um pouco para cá, deixa eu ver. Tá bom aqui. Vou duplicar. Aqui, ó, sem borda. E a esquerda. E aí vai chamar o seguinte, ó. Verde para confirmar seu voto. Tira isso. Duplica. Laranja para corrigir seu voto. Show de bola. Agora aqui, ó, vou entrar com o texto aqui em cima. Número. Esse texto vai ter 24 de tamanho e vai ter borda, tá? Vou deixar ele aqui, vou entrar com 2 inputs aqui agora. Qual é a altura que está isso aqui? Vou deixar com 45, pronto. Aí o input a gente deixa com 45, input 1 e com 50 de largura, pode deixar assim. Também cantos arredondados com 5, sem nada no placeholder. Ele não pode estar vazio, não, ele vai estar desabilitado. E vou colocar bordas nele aqui, ó, para manter o layout da aplicação. Borda sólida da cor preta. Vamos ver aqui. E a linha aqui, ó. Agora duplico ele. Bota aqui do lado. E esse vai ser o input 2. Vamos entrar agora com o Picture Upload. Foto candidato. Tira esse placeholder aqui. Ele não pode estar vazio, ele vai estar desativado, para ninguém subir nenhuma imagem nele. A gente vai colocar uma imagem dinâmica aqui, tá? Vou pegar esse texto aqui, ó, Ctrl D. Vou alinhar ele junto aqui com esses elementos. Aqui o Picture Uploader, vamos colocar a borda nele também, da cor preta. Sólida, Roundness de 5. Pronto, vamos deixar assim. Agora esse aqui. Vou deixar com borda, mas vai ser, a fonte vai ser do tamanho 18. Beleza? E vou deixar aqui
Na verdade, eu não vou usar texto não. Vou usar input. Input nome candidato. Ctrl D. Input chapa candidato. Agora eu vou trazer isso aqui tudo para baixo. Para alinhar aqui acima. Espera aí. Isso. Esse aqui. Vamos alinhar aqui para baixo. Junto com esse teclado aqui. Tá bom. Esse texto eu vou duplicar ele. Vou jogar aqui, ó. Eu vou escrever o seguinte: seu voto para. Centraliza, cor da fonte branca, background color da cor. Deixa eu ver. Esse aqui tá bom assim. Aí combina com a aplicação aqui. Certo? Agora vamos entrar com a inserção do custom state e as mecânicas do workflow, porque o layout básico a gente já tem aqui e a gente vai também fazer a printagem na tela dos elementos aqui que a gente precisa. O número do candidato, a foto, o nome e a chapa dele em cima do custom state que a gente vai trabalhar, para a gente puxar os dados do candidato. Agora, nós criamos dois custom states, certo? Nesse grupo aqui, o de votação 1 e votação 2. Por quê? Porque nós temos dois teclados aqui, o votação 1, teclado 1, né? E o grupo teclado 2. Por quê? Porque para cada input aqui, eu vou utilizar um teclado para setar o state. E a gente vai unir os dois concatenando através da função append, que a gente junta os dois inputs, os dois valores, para poder puxar a nossa tabela de banco de dados. Então eu quero que aqui apareça os resultados no set state do teclado 1, tá? Esse aqui, ó. Grupo teclado 1, cadê? Desse aqui. Então o que eu vou querer que ele apareça aqui? Vou puxar o set state, ó. Conteúdo inicial, grupo, candidatos, votação, votação 1. E aqui no 2, grupo, o custom state 2. Candidatos, votação, votação 2, tá? No grupo teclado 1, no botão, quando eu clicar no botão 1, eu vou setar o state nele. Abre o workflow, element actions, set state, aonde no grupo candidatos votação, o custom state votação 1, o valor dele vai ser novamente grupo candidatos votação, votação 1, custom state 1. Agora eu vou concatenar, eu vou assimilar a esse state o número 1. Como que é feito isso? Com a função append. Então a gente vem aqui, ó, append, né? 1, o valor 1. Então se eu colocar um preview aqui, ó, deixa eu carregar a página.
Se eu apertar 1 aqui, tem que aparecer 1 aqui, ó. 1. Só está feito 1 por enquanto, tá vendo? Ó, mas ele vai colocando lá. A gente vai limitar ele para aparecer só 1. Certo? Então está funcionando o que a gente precisa. Tem que fazer agora a configuração no teclado todo, no teclado 1 e no teclado 2. Então colocou aqui e já apareceu aqui. Deixa eu centralizar esses inputs. Para que o número fique centralizado. Agora é fácil, ó. É só pegar aqui esse state, vou copiar ele, tá? E vou fazendo os outros todos aqui, ó. Peraí que eu copiei sem querer. Grupo teclado 1, é esse aqui que a gente quer agora. Vamos lá, ó. Cola o custom state aqui e vai o appnet 2, que é o botão 2. Se a gente testar aqui, ó. 1, 2. Já pegou lá, tá vendo? Deixa eu tirar dos botões aqui a condicional. Eu não gosto que ele faz isso aqui por padrão e aí eu esqueço de tirar. Aí tem que ficar tirando um por um depois. Tinha que ter feito a configuração antes. Deixa eu fazer do teclado 2 também. Pronto, rapidinho a gente faz. Não. Aqui são os botões. Não tira as condicionais do botão, não. Vamos lá. Grupo, teclado 1. O 3 agora. Vamos lá. O restante, né? Do set state. Cola. Esse aqui vai ser o appnet 3. A gente vai assimilar o 3 a ele. A esse custom state. 4. Vou fazer todos eles aqui e a gente já volta. Vou dar uma pausa para não ficar muito grande a aula. Terminamos de criar, né, o set state nos botões de botão de votação 1 e votação 2, certo? E a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Esse aqui, o primeiro que aparece é o grupo da frente, né, de grupo teclado 1, tá? Quando a gente seta aqui o número, ele aparece no primeiro input. Para poder aparecer no segundo, tem que ser o teclado de baixo. Como a gente faz essa condicional de forma simples? Ele nasce visível. Quando o input 1, que é esse primeiro aqui, o seu valor não estiver vazio, quer dizer, quando já tiver um valor inserido lá, através do teclado 1, ele vai deixar de ser visível, ele se torna invisível e aí a gente consegue voltar no teclado 2. Fica assim, ó. Vou colocar um número aleatório aqui, o 8. No primeiro, ele já pulou para o 2 aqui embaixo, ao 2. Vou zerar aqui de novo, ó. Vou dar um refresh na página. 2. Tá vendo? Aqui é o grupo candidato votação 2. Vamos conferir aqui. Eu esqueci de mudar aqui, vamos corrigir. Tá vendo? Ó, grupo votação 2 tem que ser o custom state votação 2. Aqui é a mesma coisa. Ó. Grupo botão 1, votação 2. Votação 2, botão 2, votação 2, não é 1, a gente muda para o 2 aqui. Vou corrigir, tá? O 3. Porque do jeito que está aqui, ele está fazendo nos dois aqui. Por isso que está aparecendo o número duplicado aqui. Vamos corrigir isso agora. A gente erra ao vivo, corrige ao vivo. Corrige ao vivo. Corrige quem falava a minha falecida avó, que Deus a tenha. Botão 5, votação 2. A gente muda aqui, ó.
Vamos lá, botão 6. Botão 7, votação 2. 8. 9. Então agora está corrigido. Vamos confirmar aqui. Números aleatórios, porque já estão todos, tá? Vamos colocar 5 e o 6. Olha lá. Ó. Colocou o primeiro, ele já some o primeiro grupo teclado e você consegue no segundo fazer a mudança. Ó. 1. Beleza? Vamos testar aqui. Ó. Todos eles funcionando. Ó. Agora vamos fazer o fluxo para aparecer os candidatos aqui. Tá? Como que isso é feito? Nós vamos apresentar os dados do candidato aqui e nós vamos fazer como referência para puxar esses dados os números que aparecem nesses dois inputs. Então funciona da seguinte maneira: o conteúdo inicial dele vai dar do searches for candidatos. A gente vai usar o número de referência, tá? Número é igual. E agora, mais uma vez, a gente vai concatenar os valores, vai usar a função append. Então, a gente vai puxar o número da onde? Do input 1, o valor dele, append com o input 2, somando com o input 2, o valor dele, e depois a gente converte em número. Feito isso, a gente fecha essa string, essa variável, e vai puxar o que ali? O nome do candidato. Item nome do candidato. Antes de eu fazer os outros, vamos conferir se está certa esta nomenclatura, essa configuração. Na tabela de banco de dados, o primeiro registro que a gente tem aqui é o Senhor das Estrelas, o código dele é o 10. Então vamos colocar aqui, ó, 10. Já puxou, ó, Senhor das Estrelas. Então tá certo. Vou fazer os outros. É só copiar aqui, ó, copia a expressão, tá? Aqui é o universo dele, né? Inserir um dado dinâmico, cola a expressão, e aqui em vez de ser o nome do candidato, é o universo. Aqui a foto, ó. Imagem dinâmica, inserir uma imagem dinâmica, botão direito, copiar, colar a expressão, e aqui é a foto do candidato. Então tem que aparecer todos os dados aqui agora. 10. Pronto, apareceu. Vou agora aqui, ó, 20. Aí. Tá vendo? Então tá funcionando a configuração. Agora vamos partir para o sistema de votação, porque o layout a gente já fez os custom state que a gente consegue votar no nosso candidato, e a gente agora está apresentando os dados do candidato aqui, ó. Quem que é o número 30? Doutor Estranho. O 40. Viúva Negra, tá vendo? Todos eles estão aqui, ó, os 50. O Hulk. O número... Eu gravei como 100 aqui, deixa eu corrigir isso. Como só tem só dois números, esse aqui vai ser o número 00 Hulk, tá? Isso foi um erro meu, perdão, porque só tem dois números, né? Então se a gente já digitar um 0 aqui, ó, já vai puxar o Hulk, ó. Ou o Thor é o 00, deixa eu conferir. O Thor é o 0. Então tá certo agora. Vamos ver o 90, quem é? Capitão América.
Então está funcionando. Vamos fazer agora a maneira da gente gravar esses registros e depois apresentar no Repeat Group a contagem de votos. Configurando os botões, ó, vamos lá. O botão corrige. É simples, a gente vai só resetar, vai setar os states vazios, tá? Corrige. A gente abre o workflow. Vamos lá, grupo Element Actions, Set State. No grupo Candidatos, o votação 1 a gente deixa o valor dele vazio e faz a mesma coisa, copia aqui, ó, cola. O votação 2 também deixa o valor vazio, aí ele zera os números aqui, ó. Vamos lá, 50, corrige, ele zerou. 60, clica em corrigir, ele zera. 80, mesma coisa, tá vendo? Simples assim. O botão é votar aqui em branco. Data Theme, Create Anything, o que a gente vai criar? Uma votação. Todos os campos, a gente vai deixar tudo em branco, tá? Vou instalar dois plugins aqui que eu esqueci de instalar. O BIP, né? E um plugin chamado Roller. O que ele vai fazer? Ele vai tocar aquele barulhinho de votação. Eu vou escolher um barulho para colocar ali de confirmação de votação. Então eu vou usar esse player de áudio para isso. Roller é o nome dele, ó. Ok? Eu vou aqui no sistema de design. Ele aparece aqui para a gente utilizar depois que a gente instala, tá? E eu vou jogar ele aqui, ó. Em qualquer lugar vazio que você jogar ele, tá bom. Tá? Ele fica invisível na tela. E aí eu vou carregar aqui dinamicamente o som de voto, tá? Vou usar um barulho conhecido que a gente tem. Vou carregar aqui já que eu já fiz o download, ó. Vai estar em vídeos aqui. Esse. Seguindo com o workflow aqui, depois que votar, vou colocar só para mostrar. Se você quiser, você deixa sem, tá? Eu particularmente prefiro deixar sem, mas aí se você quiser confirmar, a gente faz, ó. Concluído com sucesso. Verde 2000 aqui, que vai ficar aparecendo a mensagem, tá? Agora vou pegar esse grupo aqui, ó. Vou duplicar ele, Ctrl D. Vou alinhar aqui, né? Esse vai ser o grupo candidatos fim votação, tá? Ele vai nascer invisível quando a página for carregada. E eu vou tirar isso aqui tudo aqui, ó. Vou fazer assim, simples, ó. Centraliza aqui. Depois que fizer aqui, ó, dá um Element Actions. Vou esconder o grupo candidatos votação. Vou dar o play aqui no roller, tá? Element Actions, play a roller. Aí eu vou dar um Element Actions show. Vou mostrar o grupo fim de votação.
grupo candidatos fim votação. Vou dar uma pausa, navigation, add a pause, vou dar uma pausa de 4 segundos. Aí vou esconder, element actions, hide, grupo candidato fim votação, mais um element actions, vou mostrar o grupo, novamente o grupo votação, e vou dar aqui, ó, element actions set state para deixar zerado lá, tá? Tá aqui no grupo candidato votação, custom state votação 1, o valor dele em branco. Agora eu vou configurar o sistema de votos, né, com votos computados. A mesma coisa. Data thing, create a new thing, tá? Vai criar uma nova votação. Só que aqui eu vou setar tudo, tá? Foto tá no Picture Uploader aqui, ó. Foto, candidato, seu valor. Nome do candidato no input. Nome do candidato, seu valor, né? Input, número do candidato. Input 1, o seu valor. Append. Input 2, o seu valor. É o seu valor convertido em número, porque eles não estão como números. Tá? E o universo é o input chapa candidato, deixa eu ver se é isso. Universo candidato. Nome universo. Isso. Depois disso vem um element actions, um hide no grupo candidato votação, dá um player a roller, element actions, player a roller. Depois que fecha o grupo votação, element actions apresenta o grupo fim da votação. Dá uma pause, navigation, add a pause, 4.000 milissegundos, 4 segundos na verdade, né? Aí a gente fecha o grupo, element actions, hide, grupo fim da votação, element actions show, mostra o grupo candidatos votação e dá um set state, element actions. Ele bagunçou aí, karma aí. Set state. Grupo candidatos, custom state 2. Vamos ver o voto aqui. Quem que é o 30? Doutor Estranho. Confirmar. Ele só não está mostrando o tempo que eu quero, o grupo fim, tá? Mas não importa, tá funcionando o fluxo, a gente conseguiu fazer todas as funções que a gente precisava. Vamos conferir na tabela de banco de dados aqui. Ó, votação. A gente tem o Doutor Estranho e a gente estava testando votações nulos. Vamos fazer de novo aqui. Vamos votar no Senhor das Estrelas. Deixa eu dar um refresh na página aqui. Número 20, quem é? O Batman. Apareceu lá, não está mantendo, tá? Não importa. O 30. 30 quem é? Ele está ficando 1 aqui. Vamos mudar o seguinte aqui, ó.
Votação 1. Pronto, ele vai parar de ficar aqui depois que a gente votar. Os 50. Hulk. Tem que colocar os dois aqui. Set state no grupo candidatos e aí o 2. Pronto, 1 e o 2. Vamos ver. Vou dar um voto em branco. Vou votar aqui, ó. Pronto, zerou tudo, tá vendo? Então tá funcionando o nosso sistema de votação. Uma maneira simples de visualizar quantos votos tem é só a gente vir aqui, ó. Vou aumentar o tamanho da página. Vou jogar o grupo aqui de votação mais pro lado. Vou inserir um novo grupo aqui, ó. Grupo contagem de votos. Vai ser votação, conteúdo dele. Mesma coisa para manter o padrão dos outros, tá? Vou vir com texto. Tira a formatação dele, centraliza, cor da fonte branca, borda, Ctrl E para centralizar, o tamanho da fonte 18. Vou tirar isso, vou tirar as bordas, vamos lá. Agora eu vou entrar com um repetir grupo aqui. Candidatos, do Searches for candidatos. Vou deixar ele com 10 linhas. E um plano de fundo aqui branco. Isso. Vou inserir um texto. O repetir grupo vai ser do tipo fixo também. O texto aqui vai ser corrente céu candidato, nome do candidato. E vou inserir aqui uma imagem. Aqui a imagem. A imagem vai ser corrente céu candidato, foto do candidato. Vamos ver. Pronto, estão aparecendo todos eles ali, né? Deixa eu só aumentar aqui para poder caber o nome.
Pronto, todos eles aparecendo ali. Vou só dar um padding aqui à esquerda de 5 para afastar da foto. A imagem eu vou dar um stretch para ela centralizar, né? Para ela se adequar, e vai dar um roundness de 5 também. Então ela tem que todas elas ficar em tamanho padrão. Isso, tá vendo? Todas ficaram no tamanho padrão. Agora a gente vai ver aqui as contagens de votos. Vou jogar o Repeating Group mais para cá. Tá? A gente vai visualizar o total de votos aqui, beleza, pessoal? Então, esse contagem de votos eu vou jogar ele um pouco para cá, tá? Vou duplicar esse texto. Vou jogar aqui, né? Vou vir na tabela de banco de dados aqui em votação e vou inserir mais um campo. Contagem do tipo number. No workflow, confirmar voto, eu vou inserir aqui, ó. Contagem é igual a 1. No votação em branco também. Contagem é igual a 1. Espera aí que tá acabando a bateria do notebook aqui. Vou dar uma pausa. Voltamos. Foto candidato aqui. Deixa eu dar só uma personalizada nisso. Agora, ó, deixa eu ver quantos votos tem aqui já. Vou deletar tudo, tá? Aqui, ó, vai dar uma busca dinâmica. Do a searches for, votação, contagem, count. Então a gente vai contar todos os votos, tá? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, já contou um lá, ó. Vou botar em branco. Também, tá vendo? Ele vai contando, ó. Aqui a gente está vendo uma contagem de uma forma geral. Para ver para cada candidato, tem que inserir mais campos, a aula vai ficar muito grande e a gente foge ao propósito da gente ter aprendido um sistema de votação hoje, tá? Se a aula de hoje valeu o seu like, deixa o seu like aí, tá? Se não, pode dar o seu dislike, o importante é que você interaja e participe. Compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso de forma gratuita a toda semana os conteúdos que nós disponibilizamos no nosso canal. Se não for inscrito e você gostou, dá essa ajuda aí, essa moral aí, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tá? É o famoso triplo C, curte, comenta e compartilha. A gente, de cada 10 pessoas que visitam o nosso canal, 3 são inscritos. Então ajuda a gente a mudar essa métrica aí, tá? Para apoiar a gente. Se quiser apoiar de uma forma mais abrangente, que não seja de forma gratuita, a gente tem o botão Seja Membro aí, são 3 tipos de plano e cada um com os seus benefícios. Muito obrigado a todos, até a próxima aula, um grande abraço. Tchau, pessoal.
Lemon.com. Lemon.com. Lemon.com.